Dividendos, proventos é o nosso tema deste conteúdo. Vamos falar de CEMIG e vamos falar também de JHSF, entender como as companhias podem distribuir dividendos, proventos extras em 2024. Eu sou Thiago e se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do nosso canal. Vamos começar falando então das companhias, vamos falar de CEMIG, ela que é focada na distribuição de energia, porém tem ativos de valor, inclusive ela está aumentando a sua participação no mercado livre de energia, a sua comercialização, que deve gerar bons frutos na sua receita, na sua geração de caixa, no médio e também no longo prazo. Está com PL hoje barato, preço-lucro na casa de 5, PVP 1.1, EV/EBITDA na casa de 4, dividend yield 12% e margem EBIT próximo de 19%. E vamos falar também de JHSF, empresa com ativos de altíssimo valor, o seu público-alvo, ali, o perfil dos seus clientes, dos seus consumidores, é alta e altíssima renda, então é um público aí milionário. Inclusive ela tem aí shopping centers, participação, tem aeroporto, tem a parte de gastronomia, hospedagem, tem incorporação, tem ativos de muito valor a companhia. Está cotada hoje com um PVP na casa de 0,5, realmente muito interessante, aqui ó, preço sobre valor patrimonial, o PL também está barato, preço-lucro na casa de 5, EV/EBITDA também 5, dividend yield aqui quase 9%, e a margem EBIT próximo de 63%. Então você vê as margens da companhia, é muito interessante, vale a pena você que está estudando uma empresa do setor imobiliário, da parte de incorporação, analisar JHSF. Vamos começar falando de CEMIG, estou com as ações aqui preferenciais da companhia, ela está cotada a R$ 10,55, conforme o último fechamento, porém, a gente observa que o dia 17 de julho ela chegou a bater R$ 11,18, inclusive é o topo dela mais recente, se a gente considerar, desde fevereiro agora de 2024 para cá, teve uma bonificação, é verdade, porém o topo mais recente aqui que nós temos, R$ 11,18. As mínimas que ela bateu recentemente, R$ 9,89 no final de junho, também R$ 9,89 dia 14 de junho e também no começo ali de junho, R$ 9,85 e no final de maio, R$ 9,83. Então você vê que essa região dos 9,80 é as mínimas que ela atingiu aí nos últimos 2 meses de maio para cá. Falando agora de distribuição de dividendos extras, a gente vai entender aqui, recentemente a CEMIG vendeu a sua participação de 2,7 bilhões para a mineradora Vale, então a Vale comprou a participação aí de 45% da Aliança Energia e levou o controle da companhia. Hoje então nós temos esse fluxo de caixa entrando na companhia aí de 2,7 bilhões de reais. Para a gente entender o que pode reforçar esse pagamento em proventos extra para nós que somos acionistas de CEMIG é a questão da estrutura da empresa. Então nós temos hoje uma alavancagem, uma dívida líquida versus EBITDA recorrente em níveis muito baixos, está em 0,8 atualmente, inclusive. Desde 2019, a CEMIG vem fazendo um trabalho muito importante nessa redução da alavancagem. Para você que está analisando a companhia, quanto menor a alavancagem, mais fluxo de caixa livre a companhia tem, ou seja, ela consegue fazer investimentos, melhorar ali a sua parte de CAPEX e fazer também distribuição de mais proventos aos seus acionistas. Então, muito importante esse trabalho da companhia, que é a redução aí da alavancagem. Nós temos hoje alguns rumores aí de federalização, que seria a transferência do controle hoje da CEMIG, que é do estado de Minas Gerais, para o governo federal. Isso gera aí volatilidade nas cotações da companhia, mas o fato é que a empresa tem hoje uma disciplina muito importante no seu grau de alavancagem, faz um CAPEX muito importante para o crescimento da sua operação, mais focada na distribuição de energia, e ela paga aí excelentes proventos para nós que somos acionistas. Então, voltando aqui para os 2,7 bilhões, que foi a venda que a CEMIG realizou para a mineradora Vale, a gente vai fazer uma projeção com base aqui nos 2,7
bilhões de reais. Lembrando que essa projeção não estamos falando dos dividendos mínimos obrigatórios e nem da projeção de lucro líquido aí da companhia em 2024. Seria uma distribuição aqui, conforme a nossa projeção, de 100% desse valor que ela fez dessa venda aí da Aliança Energia. Para isso a gente vai entender como é que está hoje o total de papéis da companhia, que nós temos um pouco mais de 2 bilhões e 800 milhões de ação. Ela fez recentemente uma bonificação de ação, ou seja, aumentou a sua base acionária. Nós temos aqui, dentre esses 2 bilhões e 800 milhões, ações ON e também as ações PN. Então vamos pegar aqui o valor. 2,7 bilhões seria a nossa projeção de dividendos extras. A gente vai dividir pela base acionária atual, lembrando que eu não estou considerando aqui recompra de ações que podem alterar a base acionária da empresa. Então a gente coloca aqui a base acionária atual da empresa, vamos dividir por 2,7 bilhões, daria 94 centavos por unidade de ação, tanto ação ON e ação PN, que a companhia pode distribuir em dividendos extras em 2024. Saindo de CEMIG, a gente vai falar agora de JHSF, essa empresa que eu gosto bastante, inclusive fiz um aporte recentemente na região dos R$4. A empresa, inclusive, chegou a bater aqui, ó, R$3,71 no dia 17 de junho agora de 2024, uma região muito importante, uma baixa recente. O topo dela mais recente, ó, temos R$4,68 em abril, temos também em março R$4,74 e no começo do ano, em janeiro, chegou a R$4,93. Nessa região atualmente, R$4, uma região boa, mas quem fez aporte aqui embaixo acabou levando mais vantagem aí nos aportes em JHSF. E vamos falar dela também a respeito de um fato relevante que ela realizou recentemente, uma venda aí das suas participações em shopping center para a XP. Analisando aqui o último fato relevante, a companhia finalizou aqui a venda, a transação no valor total de R$273 milhões. Lembrando que esse fato relevante ainda tem alguns valores que estão em negociação ainda, que vão ser concluídos em relação a JHSF e também a XP. Então, essa parte aqui foi apenas uma parte dos valores, 273 milhões. A princípio era em torno de 443 milhões, essas vendas de participações em shopping para a XP, porém ela finalizou aqui o valor da transação, 273 milhões de reais. Então a gente vai fazer com base nesse valor finalizado aqui, vamos deixar esses outros valores que estão em negociação ainda entre JHSF e também XP, e vamos ver quanto ela pode pagar com base nessa venda aqui de 273 milhões de reais. Vamos pegar uma calculadora, vamos fazer aqui 273 milhões, que seriam também dividendos extras que a JHSF pode pagar para nós que somos investidores. Lembrando que eu não estou considerando também nenhum dividendo mínimo obrigatório, ela que paga ali dividendos mensais, cerca de 3 centavos, todo mês ela faz ali Datacom e tem pagamentos, e esses aqui seriam dividendos extras para 2024. Olhando aqui para a base acionária de JHSF, ela tem aqui apenas as ações ON, 679 milhões de ações ON. A gente vai colocar então aqui 273 milhões, que seria a projeção com base nessa primeira parcela que ela finalizou essa transação de venda. A gente vai dividir pela base acionária, vamos ver quanto que pode dar em proventos por unidade de ação para nós que somos investidores de JHSF, essa empresa interessante, foco no público de alta renda, seria 40 centavos por unidade de ação, considerando essa primeira etapa da venda de 273 milhões. Lembrando que é uma projeção, tanto CEMIG ou JHSF, elas podem alocar em novos ativos, em ativos de valor e distribuir menos ou distribuir muito mais, agrupando essas vendas recentes, mas é importante você, nós como os investidores analisar e definir aí as projeções dos próximos passos que as companhias podem realizar nessa distribuição, nesse retorno de dividendos, de proventos para os seus acionistas. Então falamos nesse conteúdo de duas projeções de dividendos extras
de CEMIG e também JHSF, duas excelentes empresas. Porém, antes de você investir, antes de você montar posição nas companhias, é fundamental você entender o modelo de negócio delas, o setor, o cenário que elas estão inseridas, aprender um pouco mais também da questão de perspectivas, o que as companhias podem entregar ao longo prazo para você que tem o foco em gerar patrimônio e acumular renda e passiva com o pagamento de dividendos. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do nosso canal. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!